E aí, comunidade apostadora, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do próprio Dairton. É sempre aqui que você encontra os melhores palpites, as melhores análises para hoje. Então, já fica até o finalzinho do vídeo para você não perder nada. Se você gosta de palpite baseado em estatísticas, é aqui que você vai encontrar. Galera, o que eu vou fazer? Eu vou deixar os jogos da Copa por último para a gente se aprofundar um pouquinho mais depois e vamos começar pelos que são mais aleatórios, nem que são mais aleatórios, de outros campeonatos. Essa partida do Meia contra o Piteia é uma partida que você olha assim, você vê o Meia, oitavo lugar, jogando contra o Piteia, que é o 15º. O Meia jogando em casa, pra mim, ele... Não é nem que pra mim, né? Os dados mostram que ele é melhor. Cara, é Suécia, divisão 1. O que a gente pode ver nessa partida pra gente não demorar muito aqui? Mais de um gol na partida. De repente você pode pegar aquele mercado também, ambas marcam, ou mais de 2,5 gols. E eu vejo o Meia marcando pelo menos um golzinho na partida. São esses mercados que você consegue ver. Tá? Se a gente olhar, essa partida ela tem uma média de gols, olha isso aí, galera. Uma média de gols de 3,50. Uma média muito alta de gols por partida, uma média alta de escanteios também. Tem uma média de 11 escanteios para essa partida. É lógico que você não vai pegar 11 escanteios, né? Você pode pegar um acima de 8 para completar o teu bilhete pronto também, tá bom? Nossa segunda partida hoje, o campeonato irlandês. É um dos campeonatos que bota mais dinheiro no nosso bolso. Eu vou te falar uma coisa. St. Patrick jogando em casa é favorito para vencer essa partida. Se a gente olhar essa tabela, olha como é que tá a tabela. St. Patrick... Deixa eu pegar aqui, deixa eu vir para esse canto aqui agora. St. Patrick, terceiro lugar com 32 pontos. Vai jogar contra o Droghead, que é o oitavo lugar. Se a gente olhar os dados dessa partida, a gente consegue ver uma média de gol de 1,90 e uma média de 10 escanteios. Sinceramente, não vejo, por todo o futebol que o St. Patrick apresenta, não vejo o St. Patrick perdendo essa partida. Se você for, você pode pegar St. Patrick para vencer um dos tempos, para completar o teu bilhete pronto. Você pode pegar mais de um gol na partida, St. Patrick para marcar gol nessa partida também. Eu vou te falar uma coisa, você não seria nada burro se pegasse o St. Patrick para vencer essa partida para completar o teu bilhete, tá? É uma partida boa para isso também. Essa partida eu trouxe para vocês porque o Espa, ele é extremamente favorito para vencer essa partida. Por quê? Ele é o líder do campeonato com 19 pontos, jogando em casa contra o Rug, que é o 10º lugar. Se a gente olhar, essa partida tem uma média de gol de 3,14. Geralmente os jogos da Finlândia, na maioria das vezes, bate seu 1,5 gols. Essa partida eu já te falo logo. Espa para vencer, para completar o teu bilhete pronto. Espa para marcar gol na partida, mais de um gol na partida, de repente mais de 2 gols e ambas marcam mais de 2,5 gols. Aqui a gente pode até fazer uma duplinha. Vamos fazer uma duplinha junto. Tu bota St. Patrick e Espa para vencer a partida. Deixa eu abrir aqui a Betano. Vamos ver como que vai ficar essa odd. Vamos ver aqui. Eu sei que a galera, né, é Copa do Mundo, a galera só quer ficar focado em Copa do Mundo, mas tem outros jogos acontecendo também, né? Você viu que a gente botou dinheiro no bolso ontem na comunidade, né? Confere no meu Instagram lá. Deixa eu ver se tem um Espa aqui. Se não tivesse jogo Espa aqui na Betano, eu acho que não tem. Deixa eu ver como é que está aqui. Hulk. Não tem, galera, aqui na Betano, mas com certeza na Bet365 tem. O que você pode fazer aqui? Você pode bota aí no teu palpite, na tua casa de aposta, St. Patrick e Espa para vencer a partida, tá? Depois aqui, Atlético Goianiense contra o CRB. Olha como é que tá a tabela do campeonato. Essa partida a gente vai demorar um pouquinho. Atlético Goianiense, 13º, CRB jogando fora de casa, né? É uma partida muito boa e o CRB está em 15º lugar. Essa partida ela tem uma média de gols de 2,25, uma média de 9,25 escanteios. Vamos ser específico? Vamos dar uma analisada no CRB jogando em casa, o Atlético Goianiense jogando em casa nos seus últimos 5 jogos e o CRB jogando fora de casa nos seus últimos 5 jogos, tá? Vamos lá. Atlético Goianiense jogando em casa. Vamos analisar o primeiro tempo, os 90 minutos. Atlético Mineiro jogando em casa, nos seus últimos 5 jogos, ele teve 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Já o CRB jogando fora de casa nos seus últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Desses 5 jogos do CRB fora de casa, nos 5 saiu mais de um gol, nos 5 ele tomou gol e em 4 ele tomou gol. Em 4 marcou gol. Só que o Atlético Goianiense tem uma defesa boa jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, só tomou gol em 2 jogos. Em 3 jogos. Não marcou em todos, mas tomou gol. Então, olha só como é que outro dado interessante também. Nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense jogando em casa, em 4 ele tomou cartão e em 5 o time visitante tomou cartão. CRB, a mesma coisa. Nos últimos 5 jogos do CRB fora de casa, olha isso, que dado interessante. Em 4 ele tomou cartão e em 5 o time da casa tomou cartão. Vamos dar uma olhada no escanteio.
Olha como é que o Atlético Goianiense se comporta jogando em casa. Uma média de 6 escanteios marcados, 6.4, 1.8 sofridos, 16 finalizações marcadas, 7 sofridas e uma média de 5.4 chutes no gol. Eu quero ver como é que eles se comportam no primeiro tempo. Atlético Goianiense no primeiro tempo, eles têm uma média de 3 escanteios marcados. Nossa, que média alta de finalizações, cara. Média alta. 8.2 finalizações no primeiro tempo, 3 marcadas, 3 sofridas e 3 chutes no gol no primeiro tempo marcados. Só que a gente precisa ver se o CRB sofre muito jogando fora de casa. Vamos lá. CRB, uma média de 13 escanteios marcados, 6 sofridos. Tá dentro do nosso padrão. 14 finalizações marcadas, 13 sofridas. 5 chutes no gol marcados e 4.8 chutes no gol sofridos. Uma média boa. Vamos ver no primeiro tempo como é que eles se comportam. Tem uma média de 1.8 escanteios marcados, 2.6 sofridos. Depois eu vou trazer um vídeo explicando esse site, crackstage.com.br. O link tá na minha descrição do vídeo, o site é bom demais. Os dois sites que a gente usa, o STC Corner e o Crackstage. Média de 6.8 finalizações marcadas, 6.4 sofridas. Finalização no gol, 3.2 marcadas e 2.2 sofridas. Galera, o que acontece nessa partida do CRB contra o Atlético Goianiense? O que a gente pode ver nessa partida? Ambas equipes marcam ou mais de 2,5 gols. Mais de 1,5 gol na partida. Ambas equipes tomam cartões, provavelmente deve acontecer. A gente tem o Atlético Goianiense, que é um time que marca muitas finalizações jogando em casa. Porém, o CRB é um time que sofre e marca muitas finalizações e finalizações no gol jogando fora de casa. A gente pode ver aí Atlético Goianiense chutando no gol no primeiro tempo. Atlético Goianiense com mais de 3 finalizações no primeiro tempo. Talvez o CRB com mais de 3 finalizações no primeiro tempo também. Atlético Goianiense com 1 ou mais escanteios no primeiro tempo também. A gente pode ver o Atlético Goianiense chutando no gol no primeiro tempo. Como eu falei, ambas as equipes tomam cartões. Provavelmente aí a gente pode ver também mais de 8 finalizações no primeiro tempo nessa partida, tá? Chutar um vencedor aqui não dá, porque são dois times que estão no meio da tabela ali, estão praticamente iguais na tabela. Mas provavelmente tudo que eu falei agora deve acontecer, tá bom? E agora, vamos lá para os jogos da Copa do Mundo. Primeiro eu quero pegar esse jogo aqui, ó. Canadá contra Bósnia e Herzegovina. Eu trouxe a minha colinha aqui para falar para vocês. Eu trouxe a colinha. Galera, é Copa do Mundo, é a primeira rodada e tudo pode acontecer. Na minha visão, a Bósnia tem um elenco melhor. Só que o Canadá tá jogando em casa, é outra história, tá? Vamos dar uma olhada aqui como é que esses times chegaram. Dos últimos 10 jogos do Canadá, em 9 nós tivemos menos de 2 gols. Dos últimos 5 jogos da Bósnia, em 5 menos de 2 gols. Dos últimos 9 jogos da Bósnia, em 8 ambas equipes marcam. Isso quer dizer que dos últimos 9 jogos da Bósnia, em 8 eles tomaram um gol. Média baixa de cartões. Deixa eu pegar aqui, vamos ver como é que eles se comportam nos seus últimos jogos. Deixa eu pegar aqui, deixa eu entrar no Flash Score. Vamos ver como é que foi os últimos jogos da Bósnia. Vamos pegar aqui como é que foi os últimos jogos da Bósnia. Bósnia, nos últimos 5 jogos, 2025 ali, ó, não perdeu, né? Canadá também não perdeu, vai ser uma partida boa, cara. Vai ser uma partida boa. Você arriscar um vencedor. As casas de aposta estão dando favoritismo para o Canadá, porque o Canadá é anfitrião, tá jogando em casa, mas eu já vou te falar o que a gente pode ver nessa partida. Eu separei alguns jogadores aqui pra gente ficar de olho, tá? Primeiro eu vou começar com o do Canadá. Do Canadá, eu trouxe a minha colinha, né? Eu trouxe a minha colinha aqui. Eu estudei para trazer as estatísticas para vocês. Do Canadá, você tem que ficar de olho nesse cara aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó. O J. Davis, o David. Ele tem uma média, esse cara aqui onde o mouse está passando, uma média de 1.5 finalizações por partida. Geralmente, quem finaliza no gol e ainda sofre falta. Depois, a gente tem o Folge, que é esse cara aqui, ó. Cadê ele? Esse aqui, ó. O LD Folgeroles, nome difícil de falar. Ele tem uma média muito alta de passes. Você fica atento nesse cara para passes. Peraí que saiu aqui. Fica atento nesse cara para passes, o Folgeroles, tá? De repente você quer completar algum bilhete pronto, usa ele aí. Depois, a gente tem esse cara aqui, ó, Laria.
até difícil de falar o nome dele. Esse Leireia, acho que é assim que se fala, deixa eu ficar aqui do ladinho. Ele tem uma média de 2 desarmes por partida, de repente é um ótimo cara para desarmar. E esse cara aqui, o Johnston, ele tem uma média de 2,3 desarmes por partida. E a gente sabe que geralmente os caras que desarmam cometem faltas. Fica atento nesses mercados. Já do lado da Bósnia, para mim o elenco da Bósnia é melhor do que o elenco do Canadá. Bósnia, a gente tem o Demirovic, cadê ele? Com uma média de 2,3 finalizações por partida, Demirovic. O Bazdar, nome difícil demais de falar. Ele tem uma média de 1,7 desarmes por partida. Fica atento nesse cara. O Muherov, cadê ele aqui? Esse cara aqui, ó, Muherovich, difícil de falar. Ele tem uma média de 45 passes por partida. Depois o Esmir, cadê o Esmir? Esse aqui, ó. Eu não vou conseguir falar esse nome. Tu consegue falar esse nome? Bjartrevic, sei lá. O Esmir, ele tem uma média de 1,3 desarmes por partida. E o Benjamin, que é esse cara aqui, ó, o Tahirovic. O Benjamin Tahirovic tem uma média de 1 desarmes por partida. E a gente sabe que o cara que desarma pode cometer faltas nessa partida. Pode cometer faltas também. E o que a gente pode ver, analisando todos os dados, tudo dessa partida? Né? Estreia de Copa do Mundo, a galera vai um pouquinho nervosa. O que a gente pode ver? Canadá com 3 ou mais finalizações no primeiro tempo. Canadá chuta no gol no primeiro tempo. Canadá com 1 ou mais escanteios no primeiro tempo também. A gente pode ver a equipe da Bósnia também com 2 ou mais finalizações no primeiro tempo. Provavelmente a gente pode ver a Bósnia chutando no gol no primeiro tempo aí, tá? Ambas equipes tomam cartões, para mim também chega muito forte nessa partida. E todos esses dados dos jogadores que eu falei com vocês também. E agora vamos analisar a partida dos Estados Unidos para a gente terminar. O que acontece? É lógico que as casas de aposta estão dando favoritismo para os Estados Unidos, mas ó, a minha colinha aqui. É uma partida que a gente não pode menosprezar a seleção do Paraguai não, tá? O Paraguai não chegou aqui à toa não, vamos ficar de olho nas estatísticas. Os últimos 8 jogos dos Estados Unidos sofreu gol. Dos últimos 7 jogos dos Estados Unidos, em 6 tivemos mais de 2 gols. Paraguai, dos últimos 5 jogos, 4 tivemos mais de 2 gols. Nos últimos 8 jogos dos Estados Unidos, em 7, tivemos ambas equipes marcam. Dos últimos 6 jogos dos Estados Unidos, em 5 tivemos mais de 10 escanteios. Dos últimos 7 jogos do Paraguai, em 5 tivemos menos de 10 escanteios. É uma partida... Vamos dar uma olhadinha na escalação, porque eu trouxe alguns jogadores para vocês. Vou começar com o Paraguai, depois a gente fala dos Estados Unidos. Paraguai, eu queria que você ficasse atento no Almiron. Cadê ele? Ele tem esse cara aqui que eu estou passando o mouse. Ó, ele tem uma média de 1,5 finalizações por partida. Depois o De Gomes, uma média de 1,4 finalizações por partida. E o Arce, que a gente conhece muito bem, ele tem uma média de 1,5 finalizações por partida. Desarmes, Cubas. Esse cara tem uma média incrível de 3,6 desarmes. O Cáceres, cadê ele? Ele tem uma média de 3,5 desarmes por partida. E o Gomes, ele tem uma média de 3. O De Gomes, ele tem uma média de 3 desarmes por partida. E o que acontece com esses jogadores? O Cubas, o Cáceres e o desarmes. Na maioria das vezes, jogadores que desarmam, eles cometem pelo menos uma falta na partida. E esses caras, Cubas, Cáceres e o De Gomes, têm médias altas de cartões. Talvez, dependendo do clima da partida, esses caras podem tomar cartão na partida, tá? E pelo lado dos Estados Unidos, finalizações. Pulisic, todo mundo conhece, tem uma média de 1,8 finalizações por partida. Esse carinha aqui, ó, Pulisic. O Tillman, ele tem uma média de 1,8 finalizações por partida. E o Balogun, que tem a média mais alta, uma média de 2,6 finalizações por partida. Só que o Tillman, ele também tem uma média de 3,8 desarmes. O cara ele dá sempre o primeiro combate ali. O Freeman, ele tem uma média de 2,7 desarmes. E o Adams, ele tem uma média... Cadê você, Adams? Esse aqui, ó, o T. Adams. Ele tem uma média alta de desarmes também. E fica atento nesse cara para cartão amarelo. Provavelmente a gente pode ver esse cara aí tomando um cartãozinho amarelo. E muito obrigado por você ter ficado até o finalzinho do vídeo. Torcer para tudo que a gente falou aqui dar certo. Viu lá que eu trouxe a minha colinha aqui, né? Aqui, ó.
isso aqui, né? O Prof tá sempre estudando para trazer os melhores dados para vocês. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho do vídeo. Só não esquece de uma coisa, de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, porque eu tô todo dia na telinha do teu celular, na telinha do teu computador, na telinha da tua televisão, trazendo as melhores análises e as melhores oportunidades para você. Abraço!